Olá, queridos, bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, a 9ª aula do trimestre, falando sobre o ministério e a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Hoje, nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Vamos orar, então. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque estamos terminando mais um trimestre e se o Senhor assim nos permitir, papai, falando sobre a vida desse homem, Paulo, Saulo de Tarso, um homem Deus usado pelo Senhor no poder do Espírito para deixar para nós tantos ensinamentos, tantos testemunhos, papai, de tudo aquilo que temos vivido, ouvido e falado a respeito do Senhor. Deus, muito obrigado. Abençoa meu irmão, minha irmã nesse dia. E Deus, que o teu Espírito seja glorificado na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá então. No reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Por quê? Os jovens vocacionados precisam de cuidado. Vamos fazer uma revisão primeiro agora. O mundo do apóstolo Paulo, nós já vimos na primeira aula, Paulo como perseguidor, a sua conversão, a sua vocação, o seu chamado para ser apóstolo, a mensagem que Paulo pregou, Jesus Cristo e esse crucificado, Paulo no poder do Espírito Santo, como plantador de igreja, como discipulador e hoje como Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Essa é a nossa revisão, nós chamamos esse professorzinho para nos ajudar. Vamos ver o que a palavra fala. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo continua: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. É muito maravilhoso o que Paulo escreveu. O cuidado dele com aquelas igrejas, com aquelas pessoas, dizendo que o Espírito Santo revelara a ele as tribulações pelas quais ele passaria, o tempo todo sendo perseguido por judeus, aqueles judaizantes que tinham realmente entranhados nele a religião, que queriam que o povo observasse ainda as leis de Moisés e servisse ao Senhor. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, Paulo escreve, e nós sabemos que o gnosticismo, o liberalismo, tudo isso era uma influência muito grande sobre a vida do povo. Achar que o corpo não presta para nada, que você não precisa cuidar do corpo, que a matéria do corpo não presta. O gnosticismo pregava várias coisas contrárias àquilo que Paulo vinha pregar. E nós sabemos que uma das lições extraordinárias no ministério de Paulo é o seu investimento pessoal em formar novos obreiros a partir das verdades que ele conhecia agora do Evangelho, as verdades de Cristo Jesus. E ele se empenhava o máximo que podia para fazer isso. Novos convertidos, novos obreiros, pastores, bispos que pudessem conduzir o rebanho do Senhor. Ele sabia que passaria brevemente, mas que a igreja do Senhor permaneceria. Paulo tinha essa convicção. Ele aprendeu do Senhor que realmente a vida dele passaria, mas a igreja do Senhor ia prevalecer sobre tudo isso. E lhes fez a seguinte advertência. Foi Jesus falando para os discípulos, depois que ele mandou eles irem de 2 em 2 nas cidades, precedendo a chegada dele: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Essa frase que Jesus disse, cordeiros para o meio de lobos. Quem eram esses lobos? Eram
obreiros fraudulentos, sem amor, sem misericórdia, perseguidores espirituais do povo de Deus, homens e mulheres que não tinham nada do reino de Deus dentro deles. Pelo contrário, eles ainda tentavam arrastar o povo, conduzir o povo à perdição junto com eles. Por isso Jesus fala: ide, eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Ou seja, não ia ser nada fácil, amados. Não tem sido fácil, mas o Senhor da seara, Ele é comigo, Ele é contigo, para que a gente possa viver nesses dias que temos vividos. 4 pilares básicos que Paulo usava muito na vida dele, né? Primeiro, ensinar os vocacionados, deixar um legado para esse povo, para nós. O legado de Paulo foi deixado para nós também. Depois, construir o caráter daqueles homens e mulheres que seriam usados por Deus na obra e formar líderes. Paulo nunca se afastou disso. E nós sabemos que começou lá em Antioquia o chamado de Paulo para sair espalhando o evangelho, mas a cidade de Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo e por isso dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Ele escreveu algumas cartas de lá. Era um ministério internacional. Levar as boas novas aos centros culturais do mundo não aconteceria sozinho. Nós vimos antes. E homens que Paulo usou, eu deixei separados só 3, porque a gente conhece, Paulo escreveu cartas para eles: Timóteo, Tito e Filemon. São 3 exemplos de pessoas que Paulo discipulou, cuidou, amou e enviou esses homens para continuar o trabalho propagando o evangelho. Paulo tinha o coração livre da avareza e da ganância. Por várias vezes a gente vê isso nas cartas, na vida dele. Sua vida mostra que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência em Deus são características inegociáveis. Presta atenção nessa palavra. Inegociáveis na vida do obreiro cristão. Às vezes, na caminhada ministerial, tendemos a passar a ideia de super-heróis, mas a experiência nos ensina que não somos intocáveis, tanto no corpo, na alma, como no espírito. Precisamos cuidar da nossa saúde física, emocional e espiritual. Frequentemente sentimos que a vida é um fracasso, a menos que estejamos alcançando o reconhecimento, a diversão, o dinheiro e o sucesso. Claro que nem todos passam por isso. Mas, se você já passou ou está passando um momento assim, creia que Deus pode realmente te dar libertação disso. Para o apóstolo, o que ele tinha acrescentado à vida era muito mais importante do que aquilo que havia ganho dela. Então eu te faço uma pergunta: será que as coisas que você tem acrescentado à vida das pessoas, será que o que você tem recebido da vida tem sido justo, tem sido bom, tem sido pequeno, tem sido grande? Faça uma análise disso para que você possa responder essa pergunta. Será que a vida é mais importante para você, ou será que você realmente tem influenciado as pessoas que estão ao seu redor? E para encerrar: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Deus procura homens e mulheres que priorizem a grande tarefa que Ele nos deu para cumprir. Vamos em frente. Amados, essa carta de Paulo aos Filipenses, para mim, é uma das cartas mais lindas do apóstolo, quando ele fala isso, sabe? Considerei tudo como esterco, como lixo, como refúgio, como algo que você não pode usar mais, por causa da sublimidade de Cristo. Hebreus diz que Ele foi feito mais sublime do que os céus. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos em amor pelas almas, Paulo como esse amor pelos vocacionados, Paulo como um discipulador, esse é o nosso papel, meu, seu, nosso papel diante da seara do Senhor, diante dos campos que estão para ser colhidos, diante das coisas que o Senhor tem colocado na nossa frente, para que a gente possa realizar o ID do Senhor, sabendo que
Ele vai à nossa frente. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.